Há algo profundamente intrigante em quem se encolhe diante de um elogio. Não é a timidez comum, aquela que cora as bochechas e faz os olhos brilharem por um segundo antes de um obrigado murmurado. É algo mais profundo, quase instintivo, como se as palavras de admiração fossem pedras atiradas contra um vidro já rachado. Você já viu alguém desviar o assunto com uma piada, minimizar a própria conquista ou até argumentar contra o elogio, como se fosse um erro de avaliação do outro? Enquanto a maioria das pessoas sorri e guarda o comentário positivo como um troféu, elas parecem carregar um peso invisível, como se cada palavra gentil fosse uma dívida que não podem pagar. E não é frescura. Não é falta de educação. É uma reação aprendida, uma armadura construída ao longo de anos, às vezes décadas, para se proteger de algo que em teoria deveria ser agradável. Porque elogios, quando você olha de perto, não são apenas palavras bonitas. São espelhos. E nem todo mundo está pronto para encarar o próprio reflexo, ou pior, o reflexo que os outros esperam ver. Imagine uma criança que toda vez que trazia um desenho para casa, ouvia: "Que bonito! Agora faz outro, mas desse jeito." O elogio virava uma armadilha disfarçada de carinho, um convite para performar, para ser sempre melhor, sempre mais. Com o tempo o cérebro entende: se eu for elogiado, vou ter que corresponder. Se não corresponder, vou decepcionar. E assim, o que deveria ser um presente se transforma em uma cobrança velada. Outras vezes, os elogios vieram de pessoas que não mereciam confiança, um pai ausente que de repente diz: "Você é inteligente", mas nunca esteve presente para ver essa inteligência em ação. Aí a desconfiança se instala. Se essa pessoa que nem me conhece de verdade está dizendo isso, será que é verdade? Ou será que é só mais uma mentira bonita? Essas pessoas crescem com um sistema de alerta interno que dispara toda vez que alguém diz algo bom sobre elas. O cérebro delas não registra: "Você é incrível", como um fato, mas como uma pergunta: "Será que eu sou mesmo? E se não for? E se eu falhar depois?" É como receber um buquê de flores com um bilhete: "Isso é seu, mas cuidado para não estragar." A ansiedade que deveria ser alívio vira um fardo, e o elogio, em vez de alimentar, esvazia. Mas há outra camada mais sutil e fascinante. A rejeição aos elogios pode ser um sinal de autoconhecimento radical. Essas pessoas muitas vezes sabem exatamente quem são e suas forças, suas fraquezas, suas sombras, e não precisam que ninguém lhes diga. Para elas, um elogio soa como um ruído externo em uma sinfonia interna já perfeitamente afinada. Por que alguém precisa me dizer que sou bom no que faço? Eu já sei. Há uma confiança silenciosa nelas, uma segurança que não depende de aplausos. Elas não rejeitam o elogio por insegurança, mas porque já se bastam. Claro, isso tem seu lado perigoso. Quando você recusa sistematicamente o reconhecimento alheio, corre o risco de isolamento emocional. Afinal, elogios não são só sobre vaidade, são sobre conexão. Quando alguém diz: "Você fez um ótimo trabalho", está também dizendo: "Eu te vi, eu me importei." Recusar isso repetidamente pode ser um jeito de manter os outros à distância, de evitar a vulnerabilidade que vem com ser verdadeiramente visto. E aí, o que começou como uma proteção pode virar uma prisão solitária. Mas e se a gente olhasse para isso de outro ângulo? E se, em vez de um problema, essa dificuldade com elogios fosse um convite? Um convite para questionar: por que me sinto tão desconfortável quando alguém me valoriza? O que isso diz sobre como eu me trato? Porque, no fundo, a maneira como lidamos com os elogios dos outros é um reflexo de como nos elogiamos, ou deixamos de nos elogiar. Se você se encolhe quando alguém diz que você é talentoso, talvez seja porque, no íntimo, você ainda não se deu permissão para acreditar nisso. Aqui está a ironia. Essas pessoas que tão bem conhecem suas próprias qualidades, muitas vezes esquecem de celebrá-las. Elas sabem que são competentes, mas não se permitem desfrutar dessa competência. Sabem que são gentis, mas não se deixam tocar por essa gentileza. É como ter um jardim lindo e nunca sentar nele para admirar as flores. O elogio alheio, então, vira um lembrete doloroso do que elas mesmas se negam: o direito de se orgulhar, de se amar, de ocupar espaço. Se você é uma dessas pessoas, saiba, você não é ingrato, nem arrogante, nem frio. Você só aprendeu, ao longo do caminho, que elogios podem doer, mas eles não precisam doer para sempre. Talvez seja a hora de reaprender a recebê-los, não como uma cobrança, não como uma mentira, mas como que eles realmente são: pequenos presentes de luz, oferecidos por alguém que por um instante viu algo de bom em você. E se isso ainda assusta, comece devagar. Em vez de rejeitar, experimente um simples "obrigado." Em vez de minimizar, tente um sorriso. Porque no fim das contas, aceitar um elogio não é sobre agradar os outros.
É sobre permitir a si mesmo ser amado por eles, e principalmente por você. E se hoje você se reconheceu nessas palavras, faça um exercício. Diga uma coisa boa sobre você mesmo, em voz alta. Não precisa ser grandioso. Pode ser eu cozinhei bem hoje, ou eu fui paciente quando poderia ter explodido. Repita. Sinta o peso das palavras. Deixe-as pousar em você como um pássaro cansado que finalmente encontra um galho para descansar. Porque você merece não só ouvir, mas acreditar nas coisas boas que dizem, e que você mesmo poderia dizer, sobre si. Se isso ressoou com você, conta aqui nos comentários. Qual foi o último elogio que você recebeu e como reagiu? Compartilha com quem também tem dificuldade de aceitar carinho em forma de palavras. E se quiser mais reflexões como essa, fica por aqui que a gente continua essa conversa. Até a próxima com mais verdades que a gente às vezes esquece de enxergar. O elogio que você nunca soube dar a si mesmo. Há um tipo de silêncio que só existe depois de um elogio não dito. Aquele momento em que as palavras ficam presas na garganta, não por falta de merecimento, mas por um medo ancestral de ocuparem espaço. Você já parou para pensar que muitas vezes, o elogio que mais nos assusta não é o dos outros, mas o que nós mesmos nos recusamos a pronunciar? Imagine por um instante, se você fosse seu melhor amigo, o que diria sobre si mesmo? Você é resiliente porque já caiu e se levantou sem plateia. Você é generoso, mesmo quando ninguém está olhando. Você é mais forte do que pensa porque aguentou noites que achava não ter fim. Agora pergunte-se, por que essas palavras soam como mentiras quando ditas no espelho? Aqui está a verdade crua. A gente não tem medo de elogios, tem medo de acreditar neles. Porque se acreditar, teremos que assumir uma responsabilidade terrível, a de sermos tão bons quanto dizem. E isso, para quem passou a vida se encolhendo para caber nos cantos, parece um fardo. Se eu me elogiar, e depois falhar? Se eu me amar demais, e depois me traírem? O cérebro, esse advogado pessimista, sussurra, melhor ficar pequeno. Assim, ninguém espera nada de você. Mas e se a gente invertesse o jogo? E se, em vez de esperar que os outros nos digam quem somos, a gente começasse a se apresentar para si mesmo? Não com arrogância, mas com a mesma ternura com que você falaria para uma criança assustada, eu estou aqui, e estou fazendo o melhor que posso. Experimente agora sim, agora mesmo. 1. Feche os olhos. 2. Respire fundo. 3. Diga em voz alta, eu mereço ocupar um espaço. Minhas qualidades não são acidentes, são partes de mim. Sinta o peso das palavras. Elas vão doer porque a gente não está acostumado a carregar coisas boas sem desconfiar. Mas dói como dói esticar um músculo que nunca foi usado. É o sinal de que está funcionando. E quando vier a voz crítica, e ela virá porque ela sempre vem, responda com uma pergunta. Se eu dissesse isso para meu filho, meu irmão ou meu melhor amigo, eu seria tão cruel? Provavelmente não. Então por que aceitamos ser tão cruéis conosco? Aqui vai um segredo que ninguém te contou. Os elogios que a gente rejeita são como cartas de amor rasgadas sem abrir. Você pode passar a vida inteira se protegendo da decepção, mas assim também perde a chance de se surpreender com o que há de bom em você. E o pior, ninguém mais vai te dar permissão para se amar. Essa é uma assinatura que só você pode colocar no papel. Então hoje faça diferente. Escreva uma carta para si mesmo, de verdade, pegue um papel, liste 3 coisas que você fez bem nesta semana, não importa quão pequenas. Segurei a porta para um estranho. Não xinguei o motorista que me cortou. Me levantei da cama quando tudo o que queria era sumir. Assine com, de quem finalmente decidiu te enxergar. Guarde essa carta. Leia ela daqui a um mês. Você vai chorar, não porque está fraco, mas porque finalmente vai se reconhecer nas palavras que sempre mereceu ouvir. E agora, me conta nos comentários. Qual foi a última vez que você se elogiou de verdade, sem ironia, sem mas? O que você sempre quis ouvir de si mesmo, mas nunca teve coragem de dizer? Compartilha este texto com quem precisa lembrar que elogiar a si mesmo não é egoísmo, é sobrevivência. E se quiser mais reflexões como essa, salva este perfil, porque a gente vai falar muito sobre essas verdades que a gente esconde até de si mesmo. Até a próxima! E lembre-se, você não está se gabando, você está se resgatando. Coração amarelo. O poder de se elogiar, a revolução silenciosa que começa no espelho. Você já parou para pensar que o maior crítico da sua vida é você mesmo? Não é o chefe, não é a sociedade, não é aquele comentário malicioso na internet. É a voz que sussurra no seu ouvido quando você erra, que minimiza suas conquistas e que muitas vezes transforma até os seus maiores feitos em coisas normais. E o mais cruel? Essa voz não tira folga. Ela está lá quando você acorda, podia ter dormido mais cedo,
Quando você trabalha, isso qualquer um faria. Quando você ama, será que mereço? É um juiz implacável que nunca te dá um 10, e pior, você a contratou sem saber. Mas hoje, a gente vai demitir esse crítico. Por que é tão difícil se elogiar? A ciência por trás do autossabotagem. Nosso cérebro foi programado para sobreviver, não para ser feliz. Na pré-história, quem se gabava de suas habilidades, ou até mesmo as reconhecia, podia atrair a inveja do grupo ou de um predador. Elogiar a si mesmo, então, era um risco. Hoje, mesmo sem leões à espreita, esse instinto persiste. Se eu me achar bom, alguém vai me derrubar. E tem mais. A síndrome do impostor, aquela sensação de que você não merece o que conquistou, afeta 70% das pessoas em algum momento da vida. Não é frescura, é o cérebro comparando suas entranhas com o Instagram alheio. Cultura do não se ache. Desde pequenos, ouvimos que elogio em excesso estraga. Resultado? Adultos que têm medo de gostar de si mesmos. O mito da modéstia. Em muitas culturas, reconhecer suas qualidades é visto como arrogância. Então, a gente aprende a diminuir a própria luz para não ofuscar os outros. Mas aqui está a verdade bombástica. Você não está sendo modesto. Você está sendo injusto. O exercício que vai mudar sua relação consigo mesmo, sim, é sério. Pegue um papel. Agora. Não depois não, quando tiver tempo. Agora. Escreva. Uma coisa que você fez hoje que exigiu coragem, mesmo que tenha sido só sair da cama. 2. Uma qualidade sua que você admira em outras pessoas. Sou bom ouvinte, assim como a Maria. 3. Uma crítica que você faz a si mesmo, e porque ela é mentira. Digo que sou preguiçoso, mas trabalho 10 horas por dia. Agora, leia em voz alta. Sozinho. Como se estivesse lendo para alguém que você ama. Por que isso funciona? O cérebro processa informações faladas de forma diferente das pensadas. Ouvir seus próprios elogios ativa áreas ligadas à autoestima. Escrever à mão engaja o sistema motor, ancorando a mensagem na memória. Reconhecer padrões. Sempre me critico por X, mas as evidências mostram Y. Quebra ciclos de autossabotagem. Faça isso por 7 dias. No 8º, você vai notar 2 coisas. 1. As críticas internas vão perder força, porque você está treinando um novo diálogo. 2. As pessoas vão começar a te elogiar mais. Energia atrai energia. Confiança chama reconhecimento. O que acontece quando você para de se criticar e começa a se celebrar? Seu cérebro reconfigura. Neuroplasticidade não é papo furado. Quanto mais você pratica a autocompaixão, mais seu cérebro cria caminhos neurais para ela. É como musculação emocional. Repetição gera força. 2. Suas relações melhoram. Pessoas que se amam atraem relações mais saudáveis. Por quê? Porque não precisam que os outros preencham seus vazios. Paradoxo da autoestima. Quem se valoriza não precisa se comparar. E quem não se compara, inspira os outros a fazerem o mesmo. 3. Sua produtividade dispara. A crítica constante consome energia mental. Quando você para de se sabotar, essa energia é redirecionada para criar, não para se defender. Estudo da Universidade de Michigan. Pessoas com autoimagem positiva tomam decisões 3x mais rápido e têm 22% mais resiliência em crises. 4. Você vira um imã de oportunidades. Confiança não é achar que é melhor que os outros. É saber que você é suficiente. E isso abre portas. Lei da atração real. Não é magia, é psicologia. Pessoas seguras transmitem competência e competência atrai chances. Mas e o medo de parecer arrogante? Desmistificando o tabu. Aqui está a linha tênue. Arrogância igual, sou melhor que os outros. Autoconfiança igual, sou bom o suficiente. Uma é veneno. A outra é oxigênio. Dica para não cruzar a linha. Elogie suas ações, não sua essência. Marca de cruz, sou incrível. Genérico parece ufanismo. Marca de seleção branca, consegui terminar aquele projeto difícil. Isso mostra minha capacidade de focar. Específico baseado em fatos. Reconheça sem comparar. Marca de cruz, sou mais inteligente que fulano. Marca de seleção branca, estudei muito e isso me trouxe resultados. Agradeça em vez de se gabar. Marca de cruz, sou o melhor nisso. Marca de seleção branca, estou grato por ter desenvolvido essa habilidade. Regra de ouro, se seu elogio inspira os outros a crescerem também, não é arrogância. É liderança. O segredo que ninguém te conta, autocompaixão, autoestima. A autoestima depende de desempenho. Sou bom porque faço X, tenho Y, conquistei Z. É frágil, um dia ruim, e tudo desaba. A autocompaixão é diferente. Ela diz, eu me aceito não por causa do que faço, mas por causa de quem sou.
com defeitos, medos e tudo mais. Como praticar? Trate a si mesmo como trataria um amigo. Se seu amigo errasse, você diria: você é um inútil. Claro que não. Então por que diz isso a si mesmo? 2. Reconheça sua humanidade. Errar é normal. Chorar é normal. Ter dias ruins é normal. Repita: isso não me torna pior, me torna humano. 3. Troque eu deveria por eu estou fazendo o meu melhor. A primeira frase gera culpa. A segunda é alívio. Estudo da Universidade do Texas. Pessoas que praticam autocompaixão têm menos ansiedade, mais motivação e relações mais profundas. Porque a aceitação não é conformismo, é o solo onde o crescimento nasce. Seu desafio dos próximos 30 dias, sim, você vai fazer isso. Diário de pequenas vitórias. Toda noite anote 3 coisas que você fez bem, mesmo que seja tomei água ou não xinguei o motorista. Por quê? Treina seu cérebro a enxergar o positivo. 2. Elogio no espelho. De manhã, olhe nos seus olhos e diga uma coisa que você gosta em si mesmo. Sem ironia. Dica: comece com algo físico, gosto do meu sorriso e evolua para qualidades, sou uma pessoa leal. 3. Lista de nunca mais. Escreva 3 críticas que você repete a si mesmo e substitua por verdades. Nunca mais vou dizer, sou burro. A verdade é, estou aprendendo, e isso é coragem. 4. Compartilhe uma conquista. Conte para alguém, mesmo que seja nas redes, uma coisa que você se orgulha. Sem desculpas, sem mas. Efeito colateral. Você vai perceber que os outros também te veem assim. O que você ganha com isso? Além de uma vida melhor, menor estresse, menos crítica interna igual menos cortisol, o hormônio do estresse. Mais criatividade, o cérebro em modo seguro libera dopamina, essencial para a inovação. Relações mais autênticas. Quem se ama atrai pessoas que também sabem amar. Uma armadura contra a opinião alheia. Quando você sabe seu valor, críticas externas perdem o poder. A última pergunta, e a mais importante. Se você não pode confiar em si mesmo para te elogiar, em quem pode confiar? Ninguém vai viver sua vida por você. Ninguém vai aplaudir seus passos silenciosos, suas batalhas invisíveis, suas pequenas revoluções diárias. Esse trabalho é seu. Então comece hoje. Não amanhã. Não, quando eu merecer. Agora. Porque se amar não é um prêmio que você ganha no final. É o combustível que te faz chegar lá. Agora, me conta nos comentários. Qual é a crítica que você mais repete a si mesmo? Vamos desmontá-la juntos. Qual foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente orgulhoso de si? Sem mas, sem descontos. Compartilha este texto com quem precisa ouvir que marca de seleção branca: elogiar a si mesmo não é egoísmo, é justiça. Marca de seleção branca: suas vitórias não são normais, são suas, e isso já as torna especiais. Marca de seleção branca: você não está se gabando, você está se resgatando. E se quiser mais reflexões como essa, salva este perfil, porque a gente vai falar muito sobre essas verdades que a gente esconde até de si mesmo. Até a próxima! E lembre-se, o mundo já tem bastante gente te julgando. Não seja uma delas. Coração amarelo. PS, se você chegou até aqui, é porque algo neste texto resonou com você. Não deixe essa ressonância morrer no gostei e seguir em frente. Faça o exercício. Hoje, sua versão futura vai te agradecer.